Hoje eu vou falar sobre metodologias de ensino em escola indígena. A metodologia envolve professor, conteúdo e estudante. Não necessariamente esse processo de ensino-aprendizagem ele acontece na sala de aula. Quando eu falo de metodologia de ensino em escola indígena, uma das coisas essenciais que eu preciso pensar são os fundamentos. Onde é que eu estou? Que tipo de escola é que eu estou inserido, é que eu estou lecionando? Por exemplo, se você vai para a educação do campo, tem fundamentos. Quando você vai para a educação indígena, tem outros fundamentos. Alguns desses fundamentos são iguais, porém outros são diferentes. Se eu estou em uma escola indígena, eu preciso pensar que essa escola indígena ela é específica, ela tem suas especificidades. Eu preciso pensar que a minha metodologia em sala de aula ela precisa ser diferente da metodologia adotada, por exemplo, lá no período integracionista. Eu preciso entender que a minha metodologia precisa levar em consideração o bilinguismo ou o multilinguismo. Essa aula que eu vou estar ministrando, ela deve se ensinar a língua portuguesa, mas também deve trabalhar a língua materna. Ela pode ocorrer na língua indígena, mas ela pode ocorrer na língua portuguesa, dependendo da especificidade dessa escola, dessa comunidade. Eu preciso pensar quais são as características dessa escola no que diz respeito à comunidade. Eu preciso levar em consideração as diferenças e essa relação ela precisa ocorrer de forma intercultural. Isso significa que não existe pessoas superiores, não existe cultura superior a outra. Essa relação ela não se dá de uma forma impositiva, mas muito pelo diálogo. Então, a metodologia de ensino que eu vou desenvolver na sala de aula ou durante o meu processo de ensino-aprendizagem, que não necessariamente acontece em sala de aula, eu preciso levar isso em consideração. Como pensar metodologia de ensino a partir do conteúdo ou do objeto do conhecimento? O papel da escola é a escolarização. E escolarização envolve, sim, conteúdo ou objeto do conhecimento. Às vezes, esse objeto de conhecimento é um objeto acadêmico, estudado. Às vezes, esse objeto de conhecimento é a língua indígena. Às vezes, esse objeto do conhecimento é a cultura ou os conhecimentos indígenas. No meu caso, todas as vezes que eu tenho um objeto de conhecimento a ser estudado, a primeira coisa que eu penso é o objetivo. E eu me faço a seguinte pergunta: onde é que eu quero chegar com esse conteúdo que eu vou ministrar? Além dos objetivos, eu preciso definir que materiais eu vou utilizar para poder atingir esses objetivos. Eu preciso definir que caminhos eu preciso percorrer. Isso aqui é ação docente, isso aqui é metodologia no que diz respeito ao objeto de conhecimento que eu tenho. Eu preciso definir que aprendizagens teóricas e práticas os estudantes precisam desenvolver. Já que nós estamos no processo de escolarização, eu preciso definir que tipo de habilidades e que tipo de competências é que esse estudante precisa desenvolver. E também eu preciso aí avaliar essas aprendizagens. Como é que eu vou avaliar essas aprendizagens? Existe hoje uma série, de instrumentos de avaliação e eu preciso definir qual é o melhor, de acordo com o meu objetivo, de acordo com os instrumentos ou os recursos que eu tenho, de acordo com os caminhos que eu vou percorrer, que é a metodologia, e de acordo com as habilidades ou competências que eu, durante essa minha aula, durante esse meu processo de ensino-aprendizagem, coordenado por mim, que envolve o estudante, envolve o objeto de conhecimento, que tipo de habilidades e competências que eu quero desenvolver com esse meu estudante. Então, quando falo em metodologia de ensino, a primeira coisa que eu penso é que isso envolve a ação do professor, a ação do estudante e também envolve aí um conteúdo ou objeto de conhecimento, certo? Além disso, eu preciso levar em consideração os fundamentos da educação a qual eu estou inserido, a qual eu estou lecionando. No nosso caso aqui, é a educação escolar indígena, e por isso eu destaquei esses fundamentos. E somente após eu pensar nesses dois passos é que eu passo para o terceiro,
eu observo o objeto do conhecimento, eu defino onde eu quero chegar, eu defino quais os recursos que eu vou utilizar para eu chegar nesse local pré-definido. Eu preciso definir quais são os caminhos que eu vou percorrer, porque são diferentes, de professor para professor pode mudar. Eu preciso definir quais são as aprendizagens teóricas e práticas que esse meu estudante precisa desenvolver quando eu ministrar minha aula. E eu preciso definir também os instrumentos de avaliação para que eu possa ter uma ideia se conseguir atingir o meu objetivo ou não. Beleza? Até uma próxima aula.